mais um TV Batalha e hoje nós estamos com o convidado Antônio Donizete, formado em Filosofia e Administração. O tema de hoje é a implantação da BNCC nas escolas. Donizete, o que é a Base Nacional Comum Curricular BNCC? A Base Nacional Comum Curricular, aprovada no final do ano de 2017, ela tem por finalidade normatizar, então ela não é uma sugestão, ela é uma norma, ela é uma lei, que visa normatizar o currículo, a base curricular mínima para todo o Brasil. Ela padroniza. Até alguns anos atrás, nós tínhamos muitas diferenças curriculares. São Paulo tinha uma estrutura, o Rio tinha outra, Minas tinha outra. Nós tínhamos muitas diferenças. O que para o aluno era um problema, principalmente em casos de transferências. Tá? Então o que a base faz? A base padroniza um currículo mínimo. Você pode ir além, mas não pode ficar aquém, você não pode ficar abaixo. Tá bom? E ela padroniza. Além de melhorar para os alunos, tem uma outra questão. Ela vai permitir as avaliações pelos exames externos, né? O ANA, o SAEB, o ENEM. Ela vai permitir que esses exames façam avaliações melhores e que verbas públicas também possam ser melhor direcionadas. Lembrando que a BNCC vale para a rede pública e vale também para a rede privada. Bom? E o que muda com a entrada da BNCC? A chegada da BNCC nas escolas, as escolas têm até o ano de 2020 para fazer a implantação. Tá? Aqui no caso do Batalha, a opção foi começar no segundo semestre de 2018 com a preparação dos professores. Tá? Começou a estudar, começou a preparar, e em 2019 a gente começou uma implantação. O que muda com a BNCC é que ela faz, com essa criação de um currículo mínimo, ela estabelece os direitos de aprendizagem. Ou seja, o que é que se deve aprender em cada ano e como é que o aluno deve chegar no final do ano. Ou seja, o término de cada ano tem os objetivos a serem atingidos ou metas a serem atingidas. Isso vai fazer com que as escolas tenham uma adequação maior, tenham uma dedicação maior na relação de aprendizagem. Tá? Então, a base vai criar uma estrutura educacional mais homogênea no país. Certo. E, Donizete, qual é a importância da base e quais os seus objetivos? A base, ela nos integra a vários países do mundo, né? Vários países do mundo já criaram a sua base curricular, né? O Brasil demorou um pouco, mas agora a gente tem uma base comum. A sua maior importância é essa. É ter uma base. Ela cria uma base, ela cria um currículo mínimo para o Brasil inteiro. Dependendo do tamanho do estado, poder aquisitivo, formato, cria para a rede pública, cria para a rede privada, quer dizer, ela dá um norte para a educação. Ela dá um norte para a educação. Ela estabelece todos os conteúdos que devem ser trabalhados durante cada ano. Ela começa definindo lá na educação infantil o 0 ano, né? A criança recém-nascida, né? Que ficava na creche um pouquinho como terapia ocupacional, né? Era uma base de cuidado. Então, agora ela já determina alguns trabalhos que vai até os alunos do terceiro ano do médio. O que é muito importante é que, além dela determinar o direito de aprendizagem e os seus objetivos, ela estabelece essa meta. Essa meta nos ajuda a medir. Escolas têm que ter eficiência e eficácia. Eficiência dos seus professores e eficácia dos seus resultados. Agora, como é que eu meço tanto a eficiência como a eficácia se eu não tinha parâmetros? Como agora a BNCC determina os parâmetros, eu vou poder medir. Medir para que eu possa corrigir. E o maior beneficiário serão os alunos. Ok? Legal. E
e como será trabalhada a BNCC no Colégio Batalha? Então, o Colégio Batalha teve uma preocupação muito grande nessa implantação. No segundo semestre de 2018, começou-se uma preparação junto aos professores, com algumas palestras, estudos, pessoal de coordenação, diretoria, e já passando a base para que os professores fossem estudando. Durante o ano de 2019 já é implantado, quer dizer, já se está usando, já está se aplicando as metodologias e os caminhos da base, tá? Os documentos oficiais já estão sendo reformulados, para que quando chegue em 2020, que é de fato o ano da implantação, o colégio já tenha captado os acertos para que a gente possa replicar e possíveis defeitos possam ser corrigidos, para que a partir de 2020, de fato, a gente tenha um alto grau de eficiência. O sistema de ensino ângulo também já vem reformulando seu material, né? O que facilita o trabalho do professor, mas a base nacional, ela pressupõe, por questões de metodologia, muito estudo por parte do professor. E aí a gente, com esse início no segundo semestre de 2018, a gente também dá um leque maior de tempo para que o professor possa estudar. Donizete, explica para nós e para as pessoas que estão assistindo o programa, quais são as 10 competências gerais citadas da BNCC? Até o final dos anos 80, a gente olhava para os alunos de forma muito homogênea. A gente acreditava que os alunos eles eram todos iguais. Então as avaliações eram iguais, o conselho de classe enxergava todo mundo igual, a forma do professor colocar as atividades eram iguais, porque a gente partia de um princípio que todos os alunos aprendiam igual. Com o advento do construtivismo, interacionismo, sócio-interacionismo e todo esse percurso que a gente foi fazendo, e o desenvolvimento da psicologia, e principalmente os estudos do Gartner, das inteligências múltiplas, a gente descobriu que as pessoas aprendem de maneira diferente. Logo, os alunos também aprendem de maneira diferente, né? Alguns são visuais, outros são auditivos, né? Cada um tem a sua maneira de aprender, tá? Com o avanço desses estudos, a gente começou a entender que as habilidades das crianças também são diferentes, tá? Com a BNCC, vai ser feito um trabalho muito grande de desenvolvimento de habilidades. Cada atividade, cada componente curricular pressupõe o desenvolvimento de um grupo de atividades. Aciona um grupo de habilidades. E esse grupo de habilidades que são acionados é que vão desenvolver essas competências. Como é um universo muito amplo, o que a BNCC faz? Como o aluno é preparado para o mundo real, ela juntou as 10 principais competências que também são utilizadas hoje pelas empresas, pelas grandes empresas, às vezes para fazer avaliação para mestrado, para doutorado, ela também vai já trabalhar isso dentro da escola. Por exemplo, uma competência é repertório cultural. As grandes empresas hoje, ela não quer simplesmente ter uma pessoa que vai desempenhar uma função. Ela precisa que essa pessoa tenha um repertório cultural, tenha conhecimento de mundo, visão de mundo, entendimento de mundo. E isso é fundamental que ela desenvolva. E isso tem que ser desenvolvido na escola. Isso tem que ser desenvolvido nessa fase da educação básica. Porque senão depois é muito mais difícil ele desenvolver toda essa competência, tá? E esse é o trabalho da competência. Então, são grupos de habilidades que serão desenvolvidos. O material do ângulo já vem desenvolvendo esse tipo de trabalho. As atividades já vem lá descrito lá o código da habilidade que está sendo desenvolvida, e essas habilidades é que geram essas competências. Lembrando que umas pessoas desenvolvem mais um tipo de competência, outras pessoas desenvolvem mais outro tipo de competência. E isso é uma resultante das habilidades que você tem. Quais mudanças e avanços podemos esperar para a educação infantil e ensino fundamental? Olha, na minha opinião,
O mais importante é que a gente pode avaliar de maneira real a educação. O grande problema que nós tínhamos com as diversas diferenças de currículo é que você não conseguia criar indicadores educacionais reais, né? Por causa das diferenças. Então, com a Base Nacional Comum Curricular, eu vou poder, de fato, começar a medir a eficiência de professores, a eficácia das escolas, e nós vamos começar, de fato, a trabalhar e a desenvolver a educação brasileira para que os alunos aprendam. A BNCC faz algumas mudanças que são pequenas do ponto de vista, são simples, mas que serão trabalhosas. Por exemplo, para quem leu e quem estudou a BNCC, você vai verificar que ela não trata de aluno, ela trata de estudante. Aluno é aquele que eu ensino, estudante é aquele que estuda. O aluno que estuda, ele aprende, que é um outro foco da BNCC. Então, é transformar aluno em estudante, e o número 2, fazer com que os alunos aprendam. A aprendizagem passa a ser o centro das atrações aí dentro da sala de aula. Então, não importa o quanto eu ensino, o que importa é de fato o quanto o aluno aprende, porque a aprendizagem é o que será medido nas avaliações externas, no SAEB, no Enem e outras avaliações externas que a gente tem. É a aprendizagem que é medida. Então, é fundamental que o aluno aprenda. Ora, se o aluno é capaz de estudar e o aluno é capaz de aprender, ele é capaz de desenvolver o seu projeto de vida. O desenvolvimento do projeto de vida é necessário justamente o trabalho com as habilidades que conduz ao desenvolvimento das competências. Para que o aluno que entre na escola, que é o nosso caso aqui no Batalha, com 2 anos de idade, e vai até 16, 17 anos no médio, ele consiga construir um projeto de vida, ou seja, ter uma definição mais clara do que de fato ele quer fazer na vida. E essa definição, com certeza, vai levar ele a ter mais sucesso. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um programa TV Batalha. Quero aqui agradecer ao Donizete, nosso convidado especial. Muito obrigado pela presença. Fiquem ligados e até a próxima. Tchau!